Olá, eu sou o Daniel. E eu sou a Angélica, nós somos do TLC, da Paróquia São João Batista de Ribeirão. E hoje a gente veio partilhar com vocês um pouco sobre o mês das vocações. O mês de agosto é um mês dedicado às vocações, né? E o tema esse ano é Amados e Chamados por Deus. No primeiro final de semana, nós rezamos pelas vocações ordenadas. No segundo final de semana, nós rezamos pela vocação familiar e damos início à Semana Nacional da Família. Esse ano o tema é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Já no terceiro final de semana, nós rezamos pelas vocações religiosas. No quarto, pelos leigos. E no quinto final de semana, comemoramos o Dia do Catequista. É importante a gente saber que nenhuma vocação é mais importante do que a outra. Essa ordem durante o mês de agosto tem a ver com os dias que são comemorados, que são celebrados. Na primeira semana nós temos o dia de São João Maria Vianney e também o dia de São Lourenço. Depois nós temos o dia dos pais e assim por diante, né? O dia de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora no Brasil é celebrado no terceiro domingo, então também como modelo de serva, por isso a nossa lembrança, as vocações que são religiosas, que são consagradas. Salve Maria Imaculada, eu sou a Ana Karen do TLC de Ribeirão Preto e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Bom, começando pela vocação sacerdotal, a gente tem, segundo o Catecismo da Igreja Católica, algumas considerações. No número 1538 está escrito: hoje, a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem bispos, presbíteros e diáconos e que transcende uma simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite exercer um poder sagrado, que só pode vir do próprio Cristo através de sua igreja. Bom, primeiramente aqui, para se tornar um sacerdote, uma pessoa vocacionada precisa receber o sacramento da ordem. E esse sacramento da ordem pode ser dado em 3 níveis diferentes. O primeiro é o sacramento em sua plenitude, que é a ordenação episcopal para os bispos. O segundo é a ordenação aos presbíteros, né, aos nossos sacerdotes. E o terceiro, a ordenação dos diáconos. Porém, como nós estamos falando aqui de vocação sacerdotal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse segundo nível. Bom, nós sabemos que os sacerdotes, eles se configuram a Cristo como o sacerdote. E nós temos no Evangelho vários exemplos de como Jesus era, assim, o sumo e verdadeiro sacerdote. Para mim, um exemplo muito bonito se encontra na palavra no Evangelho de João, capítulo 17, onde Jesus faz a sua oração sacerdotal. E ele diz aqui que a sua missão na terra foi cumprida e ele guardou as almas daqueles que Deus confiou a ele. E ele também fala sobre a união dele com Deus e sobre como, por meio do seu sacrifício, a humanidade, se unindo a ele, poderia também ser única com ele e Deus Pai. Os sacerdotes são uma continuação desse trabalho que Jesus designou aos seus apóstolos e vem sendo feito desde os primórdios do cristianismo. Um santo cujo dia nós comemoramos essa semana mesmo, São João Maria Vianney, tem uma frase muito interessante que diz: no Espírito Santo, o sacerdote continua sobre a terra a obra redentora de Cristo. Ou seja, por conta do sacrifício de Cristo, nós podemos ser um com o Pai, e por conta da união de Cristo com o sacerdote, nós podemos ser um com Cristo. Então, Jesus, uma vez se unindo ao sacerdote e configurando a ele aquela característica de persona Christi que nós ouvimos falar em tantas vezes que nós vamos receber os sacramentos, sacramento da confissão, sacramento da comunhão, e que já não é mais o padre que está lá ministrando, mas sim o próprio Cristo. Deus se une ao sacerdote de modo que ele, por Cristo e em Cristo, consiga também se tornar um elo entre a terra e o céu. Falando um pouquinho agora sobre a vocação religiosa, eu gostaria de começar com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela diz, abre aspas, minha vocação é o amor, fecha aspas. E é exatamente isso que traduz essa vocação.
a vocação do amor. Nós temos 3 votos que são feitos pelas pessoas que são chamadas, que sentem esse chamado, que é o voto de pobreza, castidade e obediência. Nós sabemos que esse é um chamado especial de Deus a pessoas especiais também. As pessoas que têm essa vocação têm uma vida de dedicação total a Cristo, a serviço da igreja. Essa vocação, ela remonta aos primórdios do cristianismo e tem diversas formas de vida, como a vida eremita, a vida monástica, a vida religiosa e a Ordem das Virgens. As pessoas vocacionadas à vida religiosa, sejam elas homens ou mulheres, têm uma missão muito especial, porque elas levam a presença de Cristo ressuscitado. O Papa João Paulo II uma vez disse que as pessoas vocacionadas à vida religiosa são pessoas cristeformes, ou seja, elas têm a missão de levar ao mundo o Cristo ressuscitado. Então, é uma missão que vem desde as primeiras comunidades cristãs e se continua até hoje, em várias ordens, em várias obras, em várias missões que são exercidas por essas pessoas que, seguindo as palavras do profeta Jeremias, se deixaram seduzir por Deus, pelo amor de Deus, e deixaram com que Deus fizesse da sua vida uma missão completa de salvação de almas. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas de vida religiosa na Igreja Católica, tanto vivas quanto já falecidas e que com certeza estão no reino dos céus, pois foram proclamados santos. Entre eles nós temos Santa Teresinha do Menino Jesus, que era carmelita, São Padre Pio, que era franciscano capuchino, São João da Cruz, que era carmelita descalço, e São Tomás, que era dominicano. E um que foi muito importante para nós do TLC foi o Padre Haroldo, que era um jesuíta. Falando um pouquinho da vocação familiar, né, independente da vocação que a gente siga, né, o fim é Jesus, né, então o final é Deus. O meio que a gente vai utilizar para servir a Deus, que é o que vai determinar a nossa vocação, né, seja ela a vocação ordenada, né, a vocação de leigo, a vocação da família. E todas as vezes que a gente pensa, a gente pode pensar, né, é mais fácil servir a Deus, seguir um caminho de santidade pelo celibato, né, sendo um ministro ordenado, né, um padre, ou ainda uma religiosa, mas isso é uma ideia errada, né? Há muitos santos casados, ou santos que foram casados durante a sua vida, mostrando que é possível, sim, ser santo independente da vocação, né? Que a gente fala como um chamado de Deus. A exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia, nos fala o seguinte: o dom recíproco construtivo do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo, que estabelece a aliança fundamental de cada pessoa com Cristo na Igreja. Quando se unem em uma só carne, representam o esponsal do Filho de Deus com a natureza humana. Esse trecho da Amoris Laetitia, né, também nos faz lembrar sobre o catecismo, né? Tem um artigo que fala dos bens e das exigências do amor conjugal, que trata sobre a indissolubilidade e a fidelidade da doação entre o marido e a esposa, né, que são exigidos dentro do matrimônio, que também, como toda vocação, tem seus desafios, mas que deve sempre estar aberta à fecundidade. A fecundidade no amor conjugal, né, não só a abertura à vida, aos filhos, mas também ao desenvolvimento espiritual, à vida moral, né, a realmente viver uma vida em comunhão com o seu esposo, com sua esposa, assim como Cristo está em comunhão com a sua igreja. É importante também nos lembrarmos de que todas as vocações nascem dentro de uma família. É na família que a gente primeiro reconhece esse amor, né, por cada um de nós e por aqueles que convivem conosco, e também é na família que somos chamados a ser famílias de Deus. Todos temos esses chamados, né? Os pais devem ter essa consciência da formação dos seus filhos, uma formação integral. Todos os leigos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, né? A ser discípulo, né? A fazer esse discipulado na terra, né? Nossa missão, né, como batizados, é evangelizar, né? É levar a palavra a todos que necessitam. E sobre o termo leigo,
há uma certa confusão, né, na nossa cabeça, que a gente pensa que leigo é aquele que não sabe, né? Num contexto geral, aquele que não entende de algum determinado assunto ou algo do tipo. E no contexto de igreja, leigo é aquele que não é ordenado. Mas não é porque não é ordenado que ele não tem um papel protagonista. Dentro da igreja, todos nós, leigos, temos um papel muito forte, muito importante. E cada um deve assumir esse chamado, que é, como o Daniel disse, de todo batizado, de ser discípulo missionário. Todos somos chamados a servir. Nós começamos o nosso serviço dentro da família, né? A família é uma oportunidade que a gente encontra de doação, de serviço, mas o servir está em todos os momentos, em todas as pastorais, em todos os pequenos momentos que nós vivenciamos. E o catequista, né, ele recebe um dia para ser comemorado, né, quando o mês de agosto não tem 5 fins de semana, ele é celebrado junto com o fim de semana do leigo, por ter um papel importante, um papel que muitas vezes é referência. Né? Muitos pais, a gente sabe que é uma realidade nos dias de hoje, deixam, né, essa educação integral dos filhos a serviço da comunidade, da igreja, da escola, né, acaba não tendo essa preocupação com uma educação integral. Então, os catequistas acabam sendo muitas vezes referências. E em muitos momentos, não é aquela pessoa, né, que foi designada na comunidade, que serve na pastoral catequética. A gente pode ser catequista em vários momentos do nosso dia a dia também. Podemos catequizar em casa, no trabalho, né? A gente fala como pais, né? Voltando na vocação familiar um pouquinho, as crianças, elas fazem aquilo que a gente faz. Então, se a gente planta o bem, se a gente catequiza, a criança vai seguir naturalmente, né, esses nossos passos. E por isso que São Francisco de Assis, certa vez disse, né? Pregue o Evangelho, se necessário, com palavras. Que a nossa vida, que a nossa vocação e a nossa missão seja realmente nos ligar ao único necessário, que é Jesus. Então era isso, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Sempre mais alto. TLC. TLC. Um grande abraço. Salve Maria Imaculada.